Abacuque, capítulo 3. Para quem não tem a Bíblia, está ali no Data Show. Diz assim o texto sagrado, a partir do versículo 1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. Diga assim, aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Versículo 5. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é com os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra como rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Versículo 12. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre de todo fundamento. Traspassa as cabeças dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O avivamento, ele é de uma importância crucial. Se tem algo que sempre mudou a história deste mundo, foi quando Deus se manifestou e ele o fez com avivamento. Mas, pastor, no Velho Testamento tinha avivamento? Tinha também. Em algumas oportunidades, a gente pode perceber uma visitação sobrenatural
do Senhor Deus sobre a terra. No Novo Testamento, muito mais, a partir do dia de Pentecostes. E durante toda a história, né, inclusive sobre o arraial renovado, sobre o nosso povo. Do texto que eu li, quando no versículo 2 fala, viva a tua obra, Senhor, isso aqui é um texto da renovada, do avivamento de quase meio século atrás, que trouxe para o meio presbiteriano um novo mover de Deus e algo especial da parte do Senhor para os nossos corações. Pastor Zengo participou disso tudo lá atrás, né, pastor? Então, avivamento é bom. Imagina em tempo de crise, né? O mundo está passando por uma crise? Está. Não é só o Brasil, não. O Brasil não vive o seu melhor momento político. A economia nem tanto. A economia tem tido uma reação boa já nesses últimos anos, pós-pandemia. A situação política do Brasil ainda está longe do ideal, mas não é só o Brasil. O mundo está conturbado. O mundo está vivendo um momento inusitado. E é exatamente nesse tempo de dificuldade que o Senhor manifesta de uma maneira especial o seu poder. E nos visita de maneira extraordinária. É assim que a coisa caminha. Veja bem, Abacuque foi um profeta levantado por Deus para profetizar num tempo de muita crise. Quando a nação de Israel sofreu aquela forte divisão, 10 ficaram ali como reino do norte, 2, Judá com Benjamim, o reino do sul. Nós percebemos, depois de algum tempo, aquelas 10 tribos do norte acabaram indo para um cativeiro assírio. Ficaram numa situação terrível que aquele povo vai desaparecer. Vai se tornar um povo misturado. Quando é permitida a volta, eles vão ser os samaritanos. Não era nem mais israelita e também não era exatamente o povo para onde eles tinham ido, um povo misturado. Judá e Benjamim não, houve uma resistência por muito mais anos, porém chegou no momento que os pecados do Reino do Sul subiu a Deus de uma maneira muito forte. E Deus permitiu que o inimigo chegasse em Jerusalém. Chegou em Judá e Jerusalém. Jerusalém está num lugar alto, né? Não é fácil para o inimigo, especialmente naquela época, tomar a cidade, não era nada fácil. Mas Nabucodonosor, ele comandava o império. Possivelmente o primeiro grande império do mundo. Tinha os assírios, né, os próprios egípcios lá atrás, que alguns consideram como império, mas o Império Babilônico surgiu de uma maneira muito forte. Nabucodonosor era um rei implacável. Ele destruía as nações. E agora ele vai chegar ali com o seu exército e vai se aproximar de Jerusalém, e vai cercar a cidade. Não era tão fácil adentrar a cidade, mas vai impedir que a cidade recebesse mantimento. Imagina, o tempo vai passando, ninguém consegue trazer mantimento para a cidade, a situação vai ficando difícil demais, demais. E é nesse tempo de grande crise política, e no caso aqui, econômica e também social, que Deus levanta o Abacuque. Ele está ali no meio do povo, ele vai profetizar. Jeremias também foi um profeta grande na época que profetizou e disse, o povo vai para o cativeiro. E Abacuque, ele vai transmitindo de Deus uma palavra contra Judá, que estava em falha com Deus. E quando ele chega no capítulo 3, ele faz uma oração. É interessante, ele tem uma oração de revelação. Ele traz uma revelação de Deus orando. Ele vai orar e ele vai trazer de Deus, da parte de Deus, algo muito forte para o povo da época e para o futuro. Ele aponta que, inclusive, aquilo que vai acontecer ali no início do milênio. É impressionante
a profecia de Abacuque. E ele começa a oração do profeta Abacuque. E depois ele vai dizer, eu tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Deus estava falando por meio de Jeremias, de outros, e me sinto alarmado. Quanta gente alarmada no Brasil e no mundo hoje. E ele vai dizer, aviva a tua obra, ó Senhor. Ele vai entender aqui na sua oração que somente um avivamento poderia mudar tudo. Somente um avivamento. Somente o manifestar de Deus poderia alterar a situação do povo judeu e também, no futuro, daqueles que haveriam de crer no Senhor. E ele vai transmitir algumas coisas profundas aqui, algumas coisas significativas para nós nesse capítulo, especialmente alguns versículos que eu vou enfatizar, mas ele vai terminar o capítulo com o cerco em torno de Jerusalém. Você nunca pode perder de vista, você que está ouvindo a mensagem, para você se contextualizar, que a cidade estava cercada por um império, o império do Nabucodonosor. Ele vai terminar aqui com a palavra de muita esperança. Então, com base nesse texto, eu quero ministrar ao teu coração esse tema. Diga assim, a essência do avivamento. Fiz questão de frisar ali aquela parte do versículo 2. Diga assim, aviva a tua obra, ó Senhor. O avivamento tem uma essência. O avivamento não é qualquer coisa, ou não é somente mais uma bênção. Como enfatizei na introdução desta palavra, o avivamento chega para alterar a nossa realidade pessoal, espiritual, social, familiar, nacional. É muito forte. É muito forte. Então, quando ele vai fazer essa oração, e ele o faz esperando naquele momento, e aquele povo depois nós sabemos que vai para o cativeiro, vai ficar 70 anos, mas vai voltar. Então a oração dele não vai cair por terra. Deus tinha propósito, e tem. Quando a gente vai em Jerusalém, você chega ali, você pode sentir algo diferente naquele lugar. Você olha para Jerusalém, especialmente a Jerusalém antiga, e você vai perceber que Deus tem um propósito ainda para com aquele povo. Amém? Mas ele tem um propósito maior para conosco, nós que cremos verdadeiramente no seu nome e o seguimos de todo o coração e procuramos fazer o nosso melhor diante dele. Vamos lá. Vamos ver o que o profeta traz de revelação de Deus nessa oração e vai trazer e vai revelar para nós a essência do avivamento. Primeiro, diga assim, a glória de Deus. No versículo 3 ele diz, Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo, santo, santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Quando a Bíblia fala sempre essa palavra santo, especialmente no Velho Testamento, está trazendo uma ênfase ao próprio Jesus que viria. E do Monte Parã vem o Jesus Salvador. E ali vai dizer, a sua glória cobre os céus. Queridos, a essência do avivamento passa por aí. A glória de Deus. A glória que vem dos céus. Avivamento é Deus se fazendo presente por meio da sua glória. Ele via do céu a sua glória. Mas, pastor, o que é essa glória? É algo difícil de a gente entender claramente, mas é uma visitação tão sobrenatural que você não consegue tocar, apesar de que parece que você está tocando na glória. Mas você começa a sentir. É algo que começa na tua mente e de repente vai descendo ao teu coração e você vai sentindo a tua alma cheia. Aí você tem vontade de chorar, tem vontade de sorrir, tem vontade de gritar, tem vontade de saltar, tem vontade de pular, tem vontade de fazer um monte de coisa. E você não sabe por que está com tudo aquilo.
porque é a glória de Deus que vem sobre nós. Então, a essência do avivamento, esse versículo começa a revelar, vem do alto, vem do Monte Paran, e vem o Santo de Deus. O avivamento é o Senhor na terra, é o Senhor tocando a terra, é o Senhor tocando as nossas vidas, e Ele o faz com a sua presença gloriosa, Ele enche as nossas almas, amém? Você quer isso para você? Você quer isso? O Senhor vem, diga assim, o Senhor vem. Ele já veio tantas vezes. Ele veio aqui para criar. Quando eu falo Espírito de Deus, Pai, estava ali. E ele veio na vida de tantos ungidos do Velho Testamento. Mas de uma maneira muito especial, ele veio no Novo. Quando ele nasceu entre nós, quando ele se fez um de nós, quando ele se identificou conosco em nossa humanidade. E depois ele enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E quando o Espírito Santo chegou, a glória tomou conta. Aquela glória entrou no cenáculo de uma maneira forte. Isso é a essência do avivamento. Você sente Deus sem ver a Deus. Você sabe que Deus está presente e fala, onde está Deus? Você não consegue explicar, mas você consegue sentir, você consegue vivenciar, você consegue encontrar o melhor do Senhor. E quando o Senhor vem, Ele enche esse universo. Deus é de que tamanho? Deus não tem tamanho, mas o universo é enorme. E quando Ele vem, Ele enche. Ele enche. Ele enche o universo. Ele enche essa terra. Ele é o Senhor. O Senhor dessa terra não é nem um presidente da república, nem um rei ou alguém semelhante. O Senhor dessa terra é quem a criou. É quem a fez, é quem tem o controle, Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele é totalmente soberano, Ele está no controle, amém? Nós não estamos à deriva, o Senhor controla tudo, a sua glória enche a terra, Ele vem com a sua glória. Você precisa viver isso, você precisa cada tempo experimentar a glória do Senhor. A religião não é simplesmente algo para a gente ler, ouvir e praticar. A religião, sobretudo, é para a gente sentir. Essa palavra religião significa religação. É uma religação. Se você pegar no latim a palavra religião, você vai religar o homem com Deus. Quem fez isso? Jesus. Ele pegou na mão de Deus, pegou na mão do homem, na cruz. Ele religou. Ele religou o homem com Deus para que o homem sentisse a presença de Deus, vivesse com esse Deus de uma maneira gostosa, diferenciada, abençoadora. Amém? Levanta a mão e fala glória a Deus. A essência do avivamento. Diga assim, o poder de Deus. No versículo 4, fala assim, o seu resplendor é como a luz. Olha que coisa impressionante. Olha o resplendor de Deus. Raios brilham da sua mão. E ali está velado o seu poder. Diga, velado o seu poder. Que oração poderosa, né? Então, avivamento é o poder de Deus. O poder de Deus. Quando você começa a observar a chuva, todo mundo gosta de uma chuva calma, mas quando você vê os raios, quando você vê algo os trovões, você pode perceber e falar, o homem aqui é tão limitado, né? Como a gente é tão limitado aqui. Tem pessoa que não pensa dessa maneira, tem pessoa que imagina que é mais do que tudo, não é. Não é. E quando Deus faz aquilo, a pessoa olha para os céus e fala, há um Deus nos céus, forte. Há um Deus, quando fala aqui, ó, o seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão. Nós temos um Deus cheio de poder. A Bíblia nos mostra que Ele é onipotente. Ou seja, Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer na tua vida o que Ele quiser. Inclusive te abençoar, se você deixar. Ele pode fazer isso. Ele é poder demais. Pelo seu poder, Ele criou tudo isso aqui e do nada.
Como criou do nada? Você pega ali, no princípio Deus criou. Ali vai dizer, o verbo ali que vai dar a conotação, é que ele criou sem material pré-existente. Ele chegou aqui, haja isso, haja terra, surgiu a terra, haja o céu, surgiu, haja isso. Haja água, surgiu água. Do nada. O nosso Deus criou do nada. Ele tem todo o poder consigo. Ele pode qualquer coisa, em qualquer momento e do jeito que Ele quiser. E o avivamento, a essência do avivamento é isso. É o poder de Deus entre nós. O poder de Deus junto ao seu povo. Você veja bem, dia de Pentecostes, vem o avivamento. Antes do avivamento, aquele povo com medo até da sombra. Os judeus, quando os apóstolos com Jesus foram presos, sumiram. Pedro apareceu um medo tão grande que ele negou Jesus diante dos empregados do sumo sacerdote. Quando a glória de Deus chegou, o poder veio junto. E quando o poder tomou conta dos apóstolos, eles ficaram valentes. Eles abriram as janelas, portas e falaram, agora nós vamos pregar. Pedro pregou o primeiro sermão, quase 3.000 almas se converteram. Por quê? Era poder. É o poder de Deus. É o poder do Senhor. É o poder forte do Senhor. O poder chegou ali, o medo foi embora. Eles vão matar os apóstolos? Não vão matar. O medo não pode superar o poder de Deus. Avivamento é poder. Pastor, eu gostaria de viver um momento de avivamento. Você vai vivenciar o poder de Deus. E quando esse poder chega na tua vida, ele muda a tua vida, ele altera o teu pensar, ele altera o teu agir e reagir. Mas, sobretudo, ele faz uma obra tão grande na tua vida, que você, apesar de se considerar pequeno diante dos homens e de Deus, você se sente fortalecido, fortalecida, e você acaba tendo uma vida muito melhor, abençoada, segura, e de repente você começa a pregar, você começa a expulsar demônio, você começa a orar para a cura de enfermidade. Isso é avivamento, é o poder de Deus, é o poder do Senhor, é o poder, a essência do avivamento. Deus tem falado conosco aqui na 10ª, que Ele quer fazer uma obra linda de avivamento para, por meio daqui, passar esse avivamento para renovado no Brasil e mais 33 nações. Deus tem falado. Se Ele tem falado, Ele tem algum propósito. Nós não somos melhores do que ninguém, mas se Ele tem falado, Ele vai fazer. E quando a essência do avivamento chegar aqui, é o poder de Deus conosco aqui, fazendo algo grande, maravilhoso. Ele tem o poder, e Ele atua, Ele atua. E nós vamos ver aqui nesse texto, Ele vai julgar as nações. Ele vai deixar claro na oração de Abacuque que Ele vai trabalhar com aquelas nações que estavam oprimindo, inclusive, o seu povo. Que Ele permitira que fosse feito. Mas o seu poder mudaria tudo, amém? Quem precisa desse poder, levanta a mão e fala, eu preciso. A essência do avivamento, diga assim, o salvamento de Deus. No versículo 13 diz, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Esse ungido aqui já tem uma conotação especial lá em Jesus, mas eu quero ficar aqui, esse salvamento, isso aqui não está falando da salvação, vida com Deus. O salvamento é salvar da opressão do mundo, salvar dos falsos líderes, salvar das pessoas ruins, salvar. Esse salvamento tem diz respeito àquilo que vai acontecer conosco que somos salvos, que temos a salvação de Deus. E quando você está passando uma prova difícil demais, Ele vai chegar junto a você e vai dizer, eu estou aqui para te salvar. Eu estou aqui para te livrar. Você está passando um momento difícil, Deus está dizendo, estou chegando. Essa prova está sendo forte na tua vida, Ele está dizendo para você, Deus, eu estou chegando e isso vai embora. Você está vencendo, você vai superar, você não vai perder, você não foi feito por mim para a derrota. Eu vou chegar e vou mudar. Deus salva. E Ele defende o seu povo. Quem aqui é povo de Deus? Levanta a mão e diga, eu sou. Ele te defende.
Pastor, mas eu posso ter essa certeza absoluta que Ele vai me defender contra tudo e contra todos? Vai. Vai. Mas eu não estou sentindo isso. Parece que a prova está aumentando. A prova na tua vida pode aumentar muito, mas quanto maior for a tua aprovação, maior será a tua vitória. Tua vitória. O teu tempo não está bom, ele está chegando. Olha, aquela cidade cercada ali para o inimigo, cercada. E ele orando, dizendo, o salvamento está chegando para nós. Ele estava profetizando 70 anos depois e mais à frente, mas estava chegando. Eu não sei o tempo da tua prova, mas Deus está dizendo, ó, está chegando aí. Está chegando na tua casa. Está chegando na tua firma. Está chegando até na escola onde você está. Você está sendo oprimido da escola. Está chegando, vai dar certo. Vai dar certo mesmo. Deus vem sobre nós e nos protege. Eu vou dizer mais, ai de nós, se não fosse essa ação de Deus em nossas vidas. Você imaginou a fúria de Satanás contra cada um de nós? É muito forte. A fúria do ser humano não convertido é muito significativa. Mas Deus cuida de nós. Alamaia chicanta. Deus cuida de nós. Deus cuida de você. Você terá uma semana melhor, porque Deus vai cuidar de você. Receba para vocês. Receba. Receba. Receba isso. Toma posse. Deus está chegando. Deus está chegando. Pastor, mas está tão difícil. Deus está chegando. Deus está chegando. Deus está chegando. E Ele chega para nos livrar. Ele chega para fazer o melhor no nosso viver. Ele chega para mudar aquilo que está ruim em nós. Ele está chegando na tua casa. Ele está chegando aí no teu casamento. Não está bom? Vai ficar bom. O teu casamento teve uma dificuldade maior? Ele está chegando. Ele está chegando na vida do teu filho. Você pensa, meu filho não vai ter jeito. Tem jeito, vai dar certo. Ele está chegando na tua casa. Pastor, minhas finanças estão tão difíceis no momento. Ele está chegando também. Eu estou ministrando a palavra sobre você. Eu tenho autoridade para te abençoar. Receba. Receba a bênção aí de Halamaia. Receba. Receba. Está chegando a tua vitória. Diga assim, eu tomo posse. A essência do avivamento. Diga assim, a providência de Deus. Olha lá os versículos. Eu já preguei tantas vezes só nesses dois versículos. Né? Versículos 17 e 18. Diga assim, ainda que a figueira não floresça. Ainda que... Diga assim, não haja fruto na vide. Diga, o produto da oliveira minta. E os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. E nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Você falaria tudo isso aí com Nabucodonosor, com o exército em volta da tua casa? Ele falou. O profeta falou, opa, Nabucodonosor, você pensa que é forte, mas o meu Deus é mais forte. Você não deixou entrar mantimento aqui, olha, figueira não está florescendo, não tem jeito, não há fruto na vida, nem oliveira, os campos não estão produzindo, as ovelhas foram arrebatadas, vocês levaram embora, não há gado, não... Toda a vida eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Isso aqui é providência de Deus. Queridos, nós temos que servir a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz por nós. Ainda que dependamos daquilo que Ele faz. Devemos desejar aquilo que Ele nos concede diariamente. Mas nós precisamos louvá-lo, independentemente de qualquer situação. O profeta estava orando aqui, num cerco terrível, do pior inimigo da época. E ele estava dizendo, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele estava dizendo, olha, com cerco ou sem cerco do inimigo,
eu adoro o meu Deus. Com situação difícil ou não, eu sirvo ao meu Deus. Eu adoro ao Senhor. Eu estou com o Senhor. Ele está comigo. E eu sei que a vitória virá. Deus vai providenciar o que precisamos. O nosso Deus é o Deus da providência. Ele é o Deus, Ele sabe o que você necessita. E Ele providencia no momento certo. Deus não chega atrasado, não chega antes do momento. Ele chega sempre no momento que deveria chegar. Tem muita vez que a pessoa vai orar e fala assim, o senhor não está me ouvindo? O senhor não está vendo o que eu estou perecendo? O senhor não virá em meu socorro? Ele está dizendo, eu estou chegando na hora que eu devo chegar. Algumas bênçãos nas nossas vidas, se a gente receber fora de hora, elas não darão certo. Então, Ele vai te abençoar na hora que você precisa. Então, você tem que falar, eu creio na providência de Deus. Diga assim, eu creio na providência de Deus. Você precisa aqui, você precisa se alegrar no Senhor. Quando levantar cada manhã, vai orar a Deus e falar, Senhor, eu estou alegre no Senhor. Ontem à noite nem tanto, mas agora eu estou alegre no Senhor. Nós estamos começando um novo dia com alegria no Senhor. Nós estamos servindo ao Senhor com alegria no Senhor. A minha despensa está vazia, mas eu estou alegre no Senhor. Eu sei que daqui a pouco vai chegar o suprimento da minha necessidade. Eu perdi o emprego, mas estou alegre no Senhor, porque o emprego melhor está chegando. Nós temos que nos alegrar, porque temos o maior que está conosco. Ele é maior, Ele é melhor, Ele é tudo para nós. Ele é o Deus da providência. E avivamento é providência. Avivamento é providência. Deus envia o avivamento para providenciar o que precisamos. Quando Ele nos aviva, Ele traz consigo o melhor que precisamos, buscamos e carecemos. E Ele age, e Ele faz, e Ele toca em nossas vidas. Ele está tocando em você aí, amém? Receba a providência de Deus. O que você está precisando? 30 segundos, fecha os olhos. Fecha os olhos por 30 segundos. Você vai pensar e vai fazer uma oração agora. Senhor, eu preciso disso. Você tem 30 segundos para apresentar um pedido para Deus. Alamai. Rili canta. Shimi canta. Randazaias. Rimi canta. Rili andas. Randas canta. Shimi canta. Lami canta. Pai, toca nessa vida agora, Senhor. O Senhor ouviu, meu Pai, o pedido de cada um. E eu estou pregando que Tu és o Deus da providência e o avivamento, meu Pai. É isso, é providência do Senhor. Conceda esta bênção agora, Senhor, que essa vida pediu. Rime canta, Zaia. No nome de Jesus, receba. Levanta a tua mão assim. Você vai fechar a mão numa atitude de fé. E você vai tomar posse. Fecha a mão e diga assim, eu creio nessa bênção. Me canta, Zamar. Avivamento é providência. Amém? Estou indo rapidinho que eu tenho que ministrar a ceia. Para encerrar, a essência do avivamento, diga assim, é a graça de Deus. E ele termina a sua oração dizendo, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. A corça, quando está com sede, ali no mato, busca água, sai correndo, pulando por sobre tudo que encontra na frente. Então, o profeta ele vai usar essa figura da corça e vai dizer, faz meus pés como os da corça. Fala, eu vou saltar, eu vou pular, eu vou conseguir. E ele começa dizendo, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Avivamento é graça de Deus. Eu estou concluindo essa palavra dizendo, é graça, porque nós não merecemos. Você pode pensar assim, puxa, eu não mereço nada disso que Deus faz em minha vida. Não merecemos. Nenhum de nós merece. Nenhum de nós passaria totalmente no teste de Deus. Porém, a sua graça, que é um favor imerecido, vem sobre nós e nos faz mais do que vencedores. Nos faz pessoas absolutamente abençoadas pelo Senhor, porque é graça.
Então o profeta vai terminar a sua oração dizendo, eu estou aqui, olha, o Senhor é minha fortaleza, eu estou confiando nele, eu estou confiando no favor dele, na graça dele, na misericórdia dele. Então você, cada dia, precisa confiar nessa graça. O que nos abençoa é a graça. Satanás vai chegar diante de Deus e vai dizer, mas por que essa pessoa foi salva? Deus vai dizer, é minha graça. E por que eu não tenho a tua graça? Porque eu não quis te dar a graça para você. E eu dei a graça para o Gilmar, eu dei para o Valdirene, eu dou a graça para o Demetrio, eu dou a minha graça para quem eu quis dar essa graça. E está resolvido. A graça de Deus chegou na tua vida e te alcançou. Prova disso que você se entregou ao Senhor e você vive com o Senhor. E você tem a bênção do Senhor, você tem segurança do Senhor. Ninguém pode mover você do lugar onde Deus te colocou. É a graça, é a graça. Isso é avivamento na tua vida. Essa graça que abençoa, essa graça que nos faz bem. É o Senhor conosco. Quando alguém quis falar de Jesus, nasceu assim, o seu nome será Emanuel. Emanuel significa a sua essência, pegando a palavra hebraica, Deus conosco. E Jesus, quando vai subir aos céus, ele vai terminar a sua história dizendo, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isto é graça, graça, graça. Avivamento é graça. Toma posse disso. Quando o inimigo te acusar assim, você não merece. Você fala, até que não mereço, mas eu tenho. É graça. A graça de Deus me abençoa. Amém? Você vai dizer, é a graça do Senhor que está comigo. Essa graça é linda na minha vida. Então você vai sair daqui, você vai ter uma semana ótima pela frente. E quando você encontrar alguém, você vai dizer, a minha semana vai ser ótima. E alguém vai dizer, mas por que a tua semana vai ser ótima? Por causa da graça de Deus. Ele vai dizer, o que é essa graça de Deus? Você vai dizer, é a essência do avivamento. E o que é esse avivamento? É Deus em nossas vidas. É Deus em nossas vidas.